Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Jornal Científico da semana, onde trazemos informações para vocês sobre temas que vêm sendo estudados e aprofundados pelos nossos pesquisadores. E hoje vou falar sobre as principais reações transfusionais em crianças. Trouxe um artigo que vai nos ajudar a compreender melhor sobre esse tema. O papel crítico no tratamento de pacientes com doenças hematológicas, distúrbios de coagulação, câncer, traumas graves e muito mais. O principal componente desses produtos é o sangue humano, que é composto por células sanguíneas e o plasma. Podemos ver nessa imagem, onde mostra o sangue total e dele o que podemos obter, como por exemplo, concentrado de hemácias, plasma fresco congelado e concentrado de plaquetas. O concentrado de hemácia são frequentemente usados no tratamento de anemias graves, como a anemia aplástica e a talassemia, pois são ricos em glóbulos vermelhos. Também são essenciais em cirurgias de grande porte, transfusões de emergência e para pacientes com doenças crônicas que afetam a produção de glóbulos vermelhos. O plasma fresco congelado. Frequentemente utilizado para tratar distúrbios de coagulação, deficiências imunológicas e queimaduras graves, pois o plasma contém proteínas vitais, como por exemplo a albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação. Concentrados de plaquetas. As plaquetas desempenham um papel crucial na coagulação sanguínea. Os concentrados de plaquetas são usados em pacientes com distúrbios de coagulação, como a trombocitopenia ou após cirurgias e procedimentos invasivos para prevenir ou tratar sangramentos excessivos. Crioprecipitado. São ricos em diversas proteínas, incluindo fatores de coagulação, fibrinogênio, fibronectina e fator 6, sendo utilizado para o tratamento de distúrbios de coagulação e sangramento. Segurança. Primeiramente, após a coleta de sangue e antes da obtenção dos hemocomponentes, são realizados exames imunohematológicos e sorológicos para garantir a segurança do sangue doado, estando livre de doenças infecciosas como HIV, hepatite e sífilis, e na prevenção de reações transfusionais. Ainda falando sobre segurança, algumas situações clínicas exigem cuidados especiais na transfusão de hemocomponentes, que nesses casos, certos processamentos podem prevenir a ocorrência de reações transfusionais. São eles: primeiro, a irradiação, previne a doença do enxerto versus do hospedeiro associada à transfusão. Os leucócitos são inativados. A filtração, a redução dos leucócitos que promove prevenção de reações febris, pode ser usada em recém-nascidos com menos de 1,2 kg para evitar reações transfusionais. E, por fim, a lavagem com solução salina, que remove a maior parte do plasma, indicado para evitar reações alérgicas. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de reações transfusionais no geral. As reações transfusionais apresentam-se em sua maioria como do tipo alérgica, as quais são principalmente leves. Entretanto, é possível associar que crianças maiores de 2 anos estão mais susceptíveis às reações quando recebem concentrado de plaquetas, e aquelas de 1 e 2 anos quando recebem concentrado de hemácias. Além disso, crianças portadoras de neoplasias apresentam mais reações quando transfundidas com concentrado de plaquetas, enquanto aquelas com patologias pediátricas gerais relacionam esses incidentes ao concentrado de hemácias. E os principais tipos de reações que podem acometer uma criança são a reação hemolítica aguda, reações alérgicas, a reação febril não hemolítica, infecções transmitidas pelo sangue e reações anafiláticas. A reação hemolítica aguda. Esta é uma das reações mais graves e potencialmente fatais que podem ocorrer após uma transfusão de sangue. Ela ocorre quando o sangue do doador não é compatível com o do receptor, levando à destruição rápida de hemácias. Em neonatos, isso pode resultar em insuficiência renal e icterícia grave
que é a pele de cor amarelada, e colapso circulatório. Portanto, a verificação rigorosa da compatibilidade sanguínea é de extrema importância para prevenir essa reação. Reação febril não hemolítica. Embora menos grave do que a reação hemolítica, a febre é um sintoma comum dessa reação. Pode ocorrer devido à incompatibilidade entre os leucócitos do doador e do receptor. Neonatos, especialmente os prematuros, podem ter dificuldade em regular a temperatura corporal, tornando essa reação um desafio adicional. Normalmente é tratada com medicamentos antipiréticos. Reações alérgicas. Embora raras, as reações alérgicas podem ocorrer em neonatos após a transfusão de sangue. Os sintomas podem incluir urticária, coceira, inchaço e, em casos graves, dificuldade respiratória. O tratamento geralmente envolve a administração de antihistamínicos para aliviar os sintomas. Infecções transmitidas pelo sangue. Apesar dos rigorosos protocolos de triagem de doadores, ainda existe o risco mínimo de infecções transmitidas pelo sangue. A vigilância após transfusão é crítica para detectar precocemente qualquer sinal de infecção. Reações anafiláticas. São reações alérgicas generalizadas e de início rápido. Embora extremamente raras, as reações anafiláticas podem ocorrer em resposta a componentes do sangue, como proteínas plasmáticas. Isso pode resultar em choque e requer tratamento imediato com epinefrina e medidas de suporte, pois podem ser rapidamente fatais. Quais são as possíveis causas dessas reações transfusionais? A população neonatal, devido à sua imaturidade imunológica, apresenta uma susceptibilidade potencialmente aumentada a respostas adversas relacionadas à transfusão de sangue. Nesse contexto, é fundamental considerar diversas causas que podem desencadear reações alérgicas nesse grupo de pacientes. Uma das causas mais comuns de reações alérgicas em neonato, após transfusões sanguíneas, é a sensibilização a proteínas plasmáticas presentes no sangue do doador. Ainda falando de principais causas, estas proteínas incluem imunoglobulinas, fatores de coagulação e outras substâncias, que podem ativar o sistema imunológico do neonato e desencadear uma resposta alérgica. A exposição repetida a tais proteínas, devido a transfusões múltiplas, aumenta o risco dessa sensibilização. Além disso, a incompatibilidade de grupos sanguíneos entre o doador e o receptor neonatal é uma causa importante de reações alérgicas. A incompatibilidade ABO ou RH pode levar à produção de anticorpos no neonato que, quando em contato com antígenos presentes no sangue transfundido, desencadeiam respostas alérgicas que podem variar em gravidade. Outra causa de reações alérgicas em transfusões neonatais está relacionada com a presença de alérgenos específicos no sangue do doador. Estes alérgenos podem ser introduzidos na corrente sanguínea do neonato durante a transfusão, levando à ativação de mecanismos alérgicos. Para prevenir e gerenciar essas reações alérgicas, é imperativo adotar medidas rigorosas de seleção de doadores de sangue e de compatibilidade sanguínea, bem como realizar testes de compatibilidade antes das transfusões. Além disso, a administração de medicamentos antialérgicos, como antihistamínicos, pode ser necessária em casos de risco elevado. Agora vamos para materiais e resultados desse artigo. Foi um estudo transversal, retrospectivo, realizado através de busca ativa de RT, reações transfusionais, pela equipe de hemovigilância da Agência Transfusional, diariamente, em um serviço especializado no cuidado materno-infantil. Foram coletados dados das transações de transfusão sanguínea, livros de registro interno de RT e as notificações realizadas no NotiVisa, no período de setembro de 2019 a julho de 2022. Os dados foram organizados e processados em Microsoft Office Excel e analisados por estatística simples. No decorrer do período em questão, foram identificadas 13 reações transfusionais, acometendo 13 pacientes diferentes.
Dessas ocorrências, 2 ocorreram em 2019, 2 em 2020, 4 no mês de dezembro de 2021 e 5 em 2022. O hemocomponente mais frequentemente transfundido foi o concentrado de hemácias desleucocitadas e irradiadas, sendo a unidade de terapia intensiva neonatal o principal setor solicitante. Em relação aos tipos sanguíneos ABO-RH dos pacientes, o grupo O positivo predominou. As idades mais comuns para a ocorrência da RT foram de 1 a 15 dias para recém-nascidos e de 1 a 2 meses para lactentes. Notou-se uma predominância de casos em pacientes do sexo masculino. As ocorrências de RT foram mais frequentes nos seguintes horários: das meia-noite às 3 da madrugada e das 12 da tarde às 3 da tarde. O intervalo de tempo entre o início da transfusão e a detecção da RT variou de 1 a 2 horas a 5 a 6 horas, quando 4 casos não tendo registro desse intervalo. Os principais diagnósticos pré-transfusionais estiveram relacionados a condições como anemia, plaquetopenia, sepse e broncodisplasia. Entre as 13 RT, 11 casos foram classificados como solicitações de urgência. 4 pacientes nunca haviam recebido transfusões anteriormente, enquanto os outros 4 haviam recebido menos de 5 transfusões. As manifestações clínicas mais frequentes na RT incluíram febre em 9 dos 13 casos e cianose em 3 deles. A maioria das ocorrências, 9 de 13, foi classificada como reações febris não hemolíticas, havendo 2 casos com lesões pulmonares associadas à transfusão e outros 2 classificados como outros tipos de RT. Em relação às notificações da RT, o tempo médio decorrido entre as ocorrências e as notificações foi de aproximadamente 14 dias. Observou-se uma variedade de abordagem diante das RT, incluindo a continuação da transfusão em 30% dos casos, juntamente com o uso de antitérmicos. Vale ressaltar que apenas uma das 13 RT não foi notificada ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos, o NotiVisa. Então, para concluir sobre o que vimos sobre esse artigo, a pesquisa contribui significativamente para uma compreensão mais abrangente das reações transfusionais e proporcionou um direcionamento substancial para as operações de agência transfusional. Isso resultou em um aumento notável no reconhecimento e na notificação de RT pela equipe, promovendo assim uma maior segurança para os pacientes submetidos a transfusões sanguíneas. Além disso, a comunicação referente a essas reações foi amplamente aprofundada e o conhecimento foi expandido para permitir que os pacientes estejam plenamente informados e, desse modo, sejam capazes de contribuir de maneira ativa em seus próprios cuidados de saúde. Então é isso, gente. Com esse artigo, a gente aprendeu mais sobre esse tema, sobre o que é reações transfusionais e as principais reações transfusionais em criança. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa tarde e até semana que vem.